Inteligente, perspicaz, sério quando o assunto é trabalho e divertido sempre que possível. Dr. Paulo Roberto Montelli é o responsável pela Delegacia de Investigações Gerais de Bebedouro, a DIG, e também pela DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Natural do município de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, este jovem delegado, que passou a adolescência e a juventude na vizinha cidade de Jaboticabal, com muita humildade, vem construindo uma carreira de sucesso. Formado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto em 2001, foi aprovado 3 anos depois em concurso público para o cargo de delegado. Atuou na cidade de São Paulo. Em 2008, assumiu a delegacia dos municípios de Viradouro e Terra Roxa. 5 anos depois, já tinha sob o seu comando a Delegacia de Investigações Gerais de Bebedouro, a DIG, e a DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Dr. Paulo também responde atualmente como chefe do Grupo de Operações Especiais de Bebedouro. Em razão da necessidade de ter que unificar as duas delegacias especializadas, a DISE, que combate o tráfico de drogas, e a DIG, que é responsável pelas apurações de crimes de maior relevância, como roubos, homicídios, latrocínios, a equipe ela não aumentou, muito pelo contrário, ela diminuiu. E a equipe que hoje, né, está aqui, a gente tem que se desdobrar para atuar nessas duas áreas. Mas nem por isso o comandante reprova a atuação da equipe. Pelo contrário, é só elogios. Mas felizmente eu tenho uma equipe de excelentes profissionais que vestem a camisa, que gostam de ser policiais e que não medem esforços, né, para apurar, né, as infrações penais, aí, descobrir a autoria. Para eles não tem horário, não tem crime possível, eles correm atrás, eles fazem de tudo, né, para que esses crimes possam ser resolvidos, né, e os autores desses delitos sejam presos. Marcos Sangalli é o investigador-chefe da equipe. Há 23 anos atua na área. Durante 1 ano, atuou na Corregedoria da Polícia em São Paulo. A gente sabe que um policial sozinho não faz milagre, né? Então, não faz polícia um policial sozinho. Então, um depende do outro aqui. E o Dr. Paulo, na realidade, lógico, ele é o nosso chefe, só que ele é um líder nato. Ele é um cara que nos impulsiona através de exemplo, né? Ele não é só um delegado burocrata que fica atrás da mesa, né? Despachando. O Dr. Paulo, ele gosta de ir para a linha de frente, ir com a gente para a rua. Um dos pontos fortes da equipe é o entrosamento e a ligação forte entre o delegado e os seus comandados. O companheirismo são levados a sério por aqui. E isso é bom, quando a autoridade policial, quando o seu chefe vai para a rua, ele vê as dificuldades que o policial ele tem no dia a dia, né? E ele veste a camisa. Pode ser qualquer hora da noite, se precisar dele, final de semana. Então, eu, particularmente, ele é meu chefe, mas eu considero ele como meu amigo, né? E uma equipe precisa disso, né? E ele é o tipo do cara, ele percebe quando um policial dele não está bem. E ele sempre procura conversar, ajudar. Um delegado de polícia atuante, um delegado de polícia que trabalha com o propósito que a carreira impõe, e é um exemplo para toda a Polícia Civil e para todo cidadão brasileiro, e, claro, um exemplo mais direto ao cidadão bebedourense. Dr. José Eduardo Vasconcelos é o delegado seccional de polícia da região de Bebedouro. Partiu dele o convite para que Dr. Paulo fosse transferido da cidade de Viradouro e passasse a trabalhar em Bebedouro em uma de suas delegacias. Logo nos seus primeiros meses de trabalho em Viradouro, essa primeira impressão que nós tivemos começou a se concretizar. Nós verificamos que tratava-se de uma pessoa que trabalhava muito de forma proativa, ou seja, ele acabava tomando decisões não motivadas pelo pedido, ou pela solicitação, ou pela recomendação da chefia,
mas de ofício, ou seja, ele mesmo se antecipava a determinadas situações, fazendo com que a sua atividade profissional fosse diferenciada. Já em 2013, até pela experiência acumulada lá em Viradouro, né, ele conseguiu que fosse removido aqui para o município de Bebedouro. Portanto, o Dr. Paulo está aqui em Bebedouro desde o final de junho de 2013. Ele inicialmente aqui foi designado para ter sede de exercício no 2º Distrito Policial. E por aqui não foi diferente, como conta Dr. Vasconcelos. Procurou trabalhar da mesma forma como vinha trabalhando até então em Viradouro e foi agregando conhecimento, foi agregando informações. Com o passar do tempo também começou a se dedicar a cursos específicos na atividade policial. O Dr. Paulo é um dos pouquíssimos delegados, se não o único delegado da região de Ribeirão Preto, que foi credenciado pela SWAT de Miami, nos Estados Unidos, né? Foi um primeiro curso, até quando ele conseguiu concluir esse curso, que é um curso muito difícil, entram dezenas de voluntários, saem apenas alguns, né? Eu ainda comentei com ele, falei, esse era um curso que eu, na minha época de delegado operacional, sempre tive vontade de fazer. E naquele momento que ele concluiu, é como se eu tivesse também conseguido concluir um pouquinho daquele curso, né? Eu já não tinha mais condições nem funcionais e talvez nem físicas, né, para realizar um curso daquela envergadura. E desde então ele só veio se dedicando, né, à atividade policial. Aí com o tempo acabou prestando concurso também para a Academia de Polícia de São Paulo, né, que forma os nossos policiais. Já é professor da Academia de Polícia, portanto, há um bom tempo, né, é um professor de referência na atividade de ensino policial. A sua especialidade é na área operacional, né, na área de campo propriamente dito, porque eu costumo dizer que na Polícia Civil ou qualquer outra instituição policial, né, nós temos lugares para todos os perfis de pessoa. Nós não precisamos apenas do delegado operacional ou do policial operacional. Nós precisamos daquele policial também técnico, aquele policial que conheça de biologia, aquele que conheça de informática, que é a vanguarda das investigações hoje, né? Às vezes você tem um policial que é retraidinho, que não tem uma capacidade de trabalhar na rua, mas é quase um hacker, né, na atividade investigativa através de meios eletrônicos. Então nós temos todas essas características. O Dr. Paulo sempre se disputou na seara operacional, aquele delegado de rua, vamos dizer assim, para que o leigo possa compreender. O bom trabalho realizado por Dr. Paulo e sua equipe tem o reconhecimento da população e também do poder público. Na Câmara Municipal de Bebedouro, os vereadores Gilberto Viana e Mariângela Mussolini são autores do decreto legislativo que concede o título de cidadania bebedourense a Dr. Paulo. É um belíssimo profissional, né? E hoje vem fazendo um belíssimo trabalho, investigação aí, descobrindo muitos crimes aí da nossa população, contra a nossa população. É uma pessoa muito honesta, muito querida na nossa cidade, merecedor deste título de cidadão bebedourense. A vereadora fala com bastante orgulho sobre o homenageado. Ela conta que se conheceram de forma inusitada, longe do combate à criminalidade. Dr. Paulo, a gente se conheceu de uma forma bem legal, através da sua linda esposa, a Natália, que me pediu ajuda para ajudá-la na retirada de uns gatinhos de um bueiro e depois castrar essa mãezinha. E foi assim o nosso encontro, né? E depois disso, a gente depois se encontrou várias vezes por conta de animais. Então eu fico muito satisfeita de saber que você e ela são protetores também, que vocês amam e vocês se preocupam também com a causa animal. Isso é muito lindo, tá? De ver uma pessoa como você empenhada, né? Através da tua esposa, e isso só nos engrandece na nossa cidade, porque aqui a causa animal
também é importante. Tenho que agradecer também ao vereador Viana e à vereadora Mariângela, que estão com a gente aí já há algum tempo. O Viana aí recolhendo os veículos, né? Então ele está sempre com a gente. A Mariângela no combate aí ao maus tratos contra animais, uma luta difícil também, e que a gente está sempre junto, né? Para combater este crime. Os agradecimentos principais, com certeza, foram reservados para a sua equipe de trabalho. Que é o que eu costumo falar, né? Polícia não se faz sozinho. A gente precisa de equipe. Só tenho a agradecer a todos os policiais com que eu trabalho e também já trabalhei. Aprendi e aprendo todo dia muita coisa com todos eles, não é? E se eu estou recebendo essa homenagem, tenho certeza que é por causa deles. Porque lutam ao meu lado, né? Dia a dia, né? Para a gente atingir o nosso objetivo, né? Que é levar maior segurança aí à comunidade. A gratidão à esposa Natália de jeito nenhum poderia ficar de fora. Agradecer também a minha esposa, minha companheira, meu porto seguro, está sempre dando força, sempre me apoiando, e que acaba, né, sofrendo também aí as consequências do trabalho policial, né?